Vamos ouvir agora a conferência de Divaldo Pereira Franco, de Salvador, Bahia, na abordagem do tema Depois da Morte. Conferência realizada na sequência da 62ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. O evento aconteceu dia 11 de setembro de 2015, no Centro de Convenções, que leva o seu nome, em Vitória da Conquista, Bahia. Divaldo Franco, 60 anos no Planalto da Conquista. Foi em 1955, segunda Semana Espírita de Vitória da Conquista. O jovem, eloquente tribuno Divaldo Pereira Franco, então com 28 anos, chegava pela primeira vez à Vitória da Conquista para participar deste evento, que começara um ano antes, com a proposta de divulgar o cristianismo à luz da doutrina espírita nestas terras altiplanas da Bahia. Naquela ocasião, o jovem tribuno e médium, que havia pouco iniciara a sua bela e nobre missão de amparo a crianças e iluminação de almas, encantara a todos, com sua palavra vibrante e viva, rica de ensinamentos acerca da vida imortal e da mensagem sublime de Jesus. De lá para cá se passaram 60 anos, em que, com alguns intervalos em que não pôde vir, ele deixou sua cálida Salvador para enfrentar o frio do Planalto da Conquista e aquecer os nossos corações e mentes com a riqueza das suas elucidações espirituais. 60 anos, trazendo lições imorredoras que enriquecem as nossas vidas e nos despertam para a consciência da imortalidade e para a efemeridade da vida terrena. Com seus belos exemplos de vivência cristã, convivendo com os simples e com os doutos, com os desajustados e com os equilibrados dos dois lados da vida, aponta caminhos que nos fazem enxergar horizontes novos, descerrar novas perspectivas, deslumbrar claridades esperançosas nas estradas do amanhã. Ele nos ajudou a consolidar as lições imortalistas da doutrina espírita. A vida não começa no berço, a vida não termina no túmulo. Prossegue vitoriosa além da carne, no belo espetáculo da evolução em direção a Deus. Nosso destino é a felicidade, canta sempre o poeta da oratória, relembrando a mensagem sublime do Mestre Nazareno, a quem reverenciamos neste momento, através deste seu fiel servidor. Repetindo Bertold Brecht, diremos: há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida. Estes são imprescindíveis. Nesses 60 anos em que contamos com a sua presença e seu verbo inspirado, você foi para nós um homem imprescindível. Imprescindível para o belo trabalho da construção das ascensões humanas rumo a um porvir glorioso. Nestas 6 décadas, acompanhamos seu périplo incansável pelos 5 continentes, despertando consciências e iluminando vidas. Vimos seus quase 300 livros virem dos imortais, através de sua psicografia, para ajudarem a alargar os horizontes mentais do mundo. Por tudo isso, Divaldo, pelos 60 anos de sua presença em nossa Vitória da Conquista, nós lhe agradecemos e pedimos a Deus por sua vida, sua paz e sua saúde. Jesus, a quem você serve com tanto amor, abençoe sempre seus caminhos iluminados. Neste momento, com votos de muita paz, convidamos o embaixador da paz no mundo, o nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, para a sua conferência depois da morte.
querido irmão, presidente da Federação Espírita Brasileira e demais membros que constituem a mesa diretora desta atividade, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham pela TV FEB e através da internet, nossos votos de muita paz. Somerset Maugham, o notável escritor britânico, oferecendo uma mensagem a orientá-lo, narrou que oportunamente em Bagdá, hoje cidade destruída, havia um homem que residia nos arredores numa grande herdade e tinha um peculiar hábito. Diariamente, pela manhã, ele mandava que um servo de confiança fosse à praça do mercado e adquirisse uma substância aromática com que ele iniciava as suas atividades. Esse mistério prolongava-se através dos meses e dos anos. E um certo dia, aquele servidor devotado, ao chegar à praça do mercado, foi surpreendido por algo inusitado. Apareceu-lhe a figura da morte, o seu espectro, coberto de negro, a foice tradicional ao ombro, e de repente defrontaram-se vis-à-vis, e o homem foi tomado de espanto. Ele sabia que a morte, quando estava numa cidade, tinha a tarefa de ceifar algumas vidas, e este encontro caracterizava que o seu momento havia chegado. Mas observou uma peculiaridade. A morte contemplou com certa surpresa e, erguendo o sobrolho, introduziu a mão direita na intimidade do manto negro e dali tirou uma caderneta que se pôs a folhear, enquanto o rapaz petrificado acompanhava aquele inusitado acontecimento. Quando ela abriu na página que desejava e ia apresentar-lhe, ele recuperou o movimento e saiu numa desabalada correria na direção da herdade. Ali chegando, ele foi ao amo e elucidou que havia encontrado a morte. Mas a morte ficara tão surpresa com a sua presença que não teve tempo de lhe arrebatar a vida. Ele sabia pelas tradições que a morte, quando chegava a determinado lugar e não arrebatava aquele que deveria seguir ao seu lado, dava-lhe 10 anos de vida. E ele pretendia aproveitar-se da circunstância, já que a morte estava em Bagdá, para fugir. E pedia ao amo que lhe emprestasse da cavalariça um ginete que pudesse correr na velocidade do vento, para que ele fugisse para a cidade de Isfra, onde certamente a morte não iria. E o amo, que era um homem justo, concordou que ele fosse à cavalariça e escolhesse o animal mais veloz e partisse. Depois que sucedesse os dias de perigo, ele retornaria aos seus compromissos em paz, com mais 10 anos de vida. Ele assim o fez. Porém, ao cair da tarde, o amo, sentindo falta da substância, resolveu ele mesmo ir adquiri-la. E, coincidentemente, quando estava na praça do mercado, dirigindo-se à barraca onde sempre a encontrava, apareceu-lhe a morte, aquela mesma estranha criatura tão detestada. A morte olhou com certa indiferença, mas ele, que era um homem estoico,
voltou-se-lhe e perguntou-lhe: por que você me está perturbando? Já é a segunda vez que você se acerca de mim ameaçando-me. A morte ergueu os ombros magros e interrogou com sarcasmo: como segunda vez? Se esta é a primeira que eu encontro. Pela manhã, redarguiu o Senhor, você perturbou de tal forma o meu servo que ele abandonou a cidade e você não o encontrará. Então a morte sorriu de forma sarcástica e disse: agora entendo. É verdade que eu me encontrei com um homem que, enquanto eu olhava a minha caderneta de anotações, fugiu e desapareceu diante dos meus olhos. É verdade que eu tenho a tarefa de arrebatá-lo hoje. A minha surpresa, no entanto, foi por encontrá-lo aqui. Veja bem, faltam 10 minutos para as 18 horas. E eu devo agora dirigir-me à cidade de Isfrã, onde tenho com ele o encontro marcado. E para lá eu estou indo. E Somerset Maugham estabelece que a morte é uma fatalidade biológica da qual ninguém foge. Muitas vezes fugimos exatamente para cair nos braços. Ela sempre se adentra onde está o indivíduo enfermo e arrebata um saudável. Normalmente se aguarda que o idoso vá antes. Caprichosamente ela elege uma criança ou um jovem. A morte é paradoxal. Muitas vezes esperada, ela não vem. E quando o júbilo dilata-se no sentimento da criatura, ei-la sorridente e sarcástica, que vem na busca daquele que a menospreza. Na literatura folclórica do Brasil, há uma narrativa do imaginário brasileiro que faz lembrar a história de Somerset Maugham. Conta-se que um jovem recém-casado estava em plena lua de mel quando recebeu um telegrama da morte dizendo-lhe que iria buscá-lo no sábado às 18 horas. Naquele tempo a morte era muito ingênua e mandava avisar com antecedência. O jovem ficou surpreso. Ele dispunha de apenas 4 dias. Estava no fastígio da sua juventude. Consociara-se com a mulher amada e a morte lembrava-se de ir buscá-lo de imediato. Ficou desesperado e apresentou o telegrama à esposa, que habilmente, com essa intuição feminina, disse: mas não há por que preocupar-se. Eu tenho uma solução. Vamos recompor o telegrama, grampeamos no mesmo lugar e eu colocarei em cima da fruteira. Quando a morte vier e procurar por você, eu direi que você está viajando há vários dias e que não abriu a correspondência, que eu estou esperando você depois de amanhã. Então ela há de convir que o seu aviso é infundado e vai lhe dar também 10 anos de vida. Ele achou a ideia fascinante e no sábado ele raspou a cabeça, as sobrancelhas, e começou a pensar numa solução. Havia uma festa de aniversário na mesma rua para a qual ele havia sido convidado. Então ele teve a ideia de dizer à mulher que a partir das 15 horas ele iria para a festa de aniversário, dançaria e às 19 voltava para casa. Estava tudo bem arranjado, quando mais ou menos às 17h50, a morte, para não perder a viagem, bateu à porta do cavalheiro recém-casado. E a esposa foi recebê-la, tomada de surpresa, perguntou: mas a que devemos uma visita tão agradável? E a morte disse: mas você sabe que eu sou? Claro que sei. Você é a senhora morte, sim? E veio buscar o seu marido. Cheguei um pouco antes porque estou cansada.
A jornada de hoje foi muito pesada e eu desejava chegar com tranquilidade para arrebatá-lo suavemente. Mas meu marido, que desgraça, ele está viajando. Casamo-nos e ao dia seguinte ele teve que empreender uma viagem e só volta depois de amanhã. Não sabe de nada. E a morte, muito preocupada, perguntou: mas como? Eu telegrafei, mandei um telegrama para ele há dias. E ela respondeu: mas você conhece os correios no Brasil? É natural que tenha extraviado bem. Deve ser aquele que está ali na fruteira. A empregada recebeu, colocou ali, eu vi que era para meu marido. E como sou uma esposa fiel que não fiscaliza nada do meu marido, nem telefone, nem carteira, deixei lá para quando ele chegar. Ela disse: abra-o, por favor. Então a dama foi, pegou o telegrama, tirou com muita dificuldade, ou criou dificuldade para arrancar o clips. E depois abriu e estava escrito: prepare-se, no sábado, às 18 horas estarei aí para arrebatá-lo e trazê-lo para o reino de sombras, a sua devotada e fiel amiga, Madame Morte. Ela disse: mas que pena, ele só volta depois de amanhã. A Morte meditou e disse: bem, não o posso culpar. Dar-lhe-ei 10 anos, mas escreva aí na parede dia e hora. No dia Y deste mês, dentro de 10 anos, às 18 horas, eu virei buscá-lo como sem falta, quer ele esteja, quer não esteja. Está bem? Ela disse: é maravilhoso. Havia conseguido ganhar 10 anos. E a Morte saiu triste, faltavam 5 minutos para 18 horas. Quando ela ia passando pela porta da casa em festa, o dono, muito jovial, gritou: olá, que é essa fantasiada de carnaval? E ela disse: como carnaval? Pois é, hoje é dia de alegria, quem é você? Ela disse: eu sou a Morte, a destruidora das bênçãos e dos sorrisos. A Morte, venha tomar um refresco. Esta rua é generosa, não necessita de você. Você está pálida. Ele disse: não, eu já fui mais pálida, estou hoje cansada. Então, pelo menos, fique olhando as pessoas divertirem-se, enquanto eu vou preparar um suco, desse suco ideal que ele vai revitalizar. A Morte olhou o relógio, ainda dispunha de 4 minutos. Pois não. E debruçou-se à janela. Ficou olhando as pessoas que bailavam. Naquele tempo já bailavam funk. E estavam jubilosos, cada qual dando o passo mais original, cabeça no chão, pernas para o ar. E quando ele viu a Morte, ficou estarrecido. Então ele criou uns passos meio diferentes para chamar a atenção, fez-se um círculo, e ele saltitava, punha a cabeça, levantava os braços, erguia as pernas. O dono da casa ofereceu à Morte um suco de laranja. Ela tomou o primeiro gole e disse: isto é que é vida. Mas olha para aquele cavaleiro, que dançante de funk. Estou apaixonada, e só para não perder a minha viagem eu vou levar aquele careca. E então o levou, porque a morte é uma fatalidade. No entanto, foi graças a ela que nasceu a filosofia. A Grécia pré-socrática, de Anaxímenes, e dos grandes pais do pensamento filosófico do Ocidente, perguntavam-se: que é a vida? Qual é o sentido da vida? E o que é a morte? Qual é o significado da morte? Será que depois da disjunção cadavérica existirá qualquer sentido para o ser humano? E ao fazerem essa pergunta, começaram a imaginar o que é realmente este conglomerado celular e qual é o sentido de uma existência que, por mais longa, é sempre breve no relógio da eternidade e no compasso do infinito. E foi dessa forma que surgiram as ideias de Anaxágoras e daqueles pré-socráticos que se vão coroar com o mestre da dúvida, o grande pai do pensamento filosófico, cuja doutrina ele vai chamar de maiêutica, a doutrina dos partos. Sua mãe era parteira,
E quando ele teve a oportunidade de acompanhar um parto, ele percebeu que a vida começa através desta expulsão de um ser humano, no caso entópico, mas também ele podia ser um parteiro diferente, o parteiro das ideias. E utilizou-se da palavra grega para parto, maiêutica, estabelecendo que a verdadeira sabedoria é inerente à criatura humana, porque a criatura humana vem de um outro mundo, o mundo eidos, o mundo das ideias. Esse mundo das ideias é abrangente, é primacial, é anterior, é a causa da sabedoria, e ele se encontra imanente na sua transcendência, neste ser que foi expulso, neste ser que saiu do ventre do universo. Então a sua proposta filosófica era baseada no sofisma. Ele fazia uma pergunta, e após a pergunta uma outra, e por fim uma terceira, obrigava a pessoa a pensar. E à medida que a pessoa ia pensando, ele a confundia, de tal ordem que a pessoa perdia no diálogo socrático, de que nós temos as obras gloriosas de Platão, diálogos socráticos, a República, e quantas obras monumentais que dela se derivaram, de outras tantas o Banquete, e especialmente da ternura que Platão sente por este homem de aspecto desagradável, de pé muito grande, de semblante feio, mas que apaixonava as pessoas que dele se acercavam. Odiavam-no ou amavam-no. Alcibíades, o extraordinário filósofo grego contemporâneo de Sócrates, asseverava que havia uma certa beleza, uma magia naquele homem que o fascinava a ponto de o apaixonar, no bom sentido da palavra. Criton, Platão, Aristóteles, por sua vez, discípulo de Platão, viam em Sócrates a personificação do sentido ético, a ética do bem. O sentido da vida é o bem, porque o mal é o equívoco do bem. A vida realmente é um facho de luz, a treva é a ausência de luz. E dentro deste pensamento ele apresentou uma doutrina de natureza eminentemente ética. Vem do mundo das ideias o conhecimento que deve servir para direcionar a nossa vida. A verdadeira felicidade não é ter, é ser. A verdadeira conquista dos valores éticos do indivíduo está acima da posição social. O indivíduo pode estar vestido de trapos e ser um diamante, e pode estar vestido de ouro e ser apenas um pedaço de lodo. Nessa proposta irá nascer o idealismo socrático. Platão encontrará no idealismo socrático a razão precípua da vida. E quando o mestre está morrendo, ele dirá aos seus queridos discípulos: agora veremos quem tem razão, porque eu enfrentarei a realidade e saberei, e vós ficais aqui no mundo de sombras. A proposta, portanto, será chamada mais tarde espiritualismo. Platão adiciona ao espiritualismo socrático a doutrina dos renascimentos, que ele bebera nos grandes mistérios do Egito. No período em que Platão observara que Sócrates estava sendo perseguido politicamente e que se havia afastado de Atenas, ele optou por buscar Alexandria. E ali, diante dos santuários, ele penetrou nos denominados mistérios e compreendeu que a vida precede o indivíduo através de várias existências corporais. Ao voltar a Atenas e continuar com o mestre insigne, ele terá a oportunidade de divulgar a reencarnação, ou palingenesia. Essa doutrina vai encontrar, portanto, em Platão, o veículo para explicar o sofrimento humano, a anterioridade da alma, as experiências pregressas, o porvir do indivíduo, a insementação que faz através dos seus atos.
E Aristóteles, mais tarde, unificando o pensamento socrático-platônico, acrescenta a entelequia como sendo um traço de união entre o corpo e o espírito. A filosofia parte daí para o Ocidente com caráter espiritualista. Concomitantemente, nesse mesmo período, levantam-se 3 opositores ao espiritualismo: Leucipo, Lucrécio e Demócrito. Esses 3 eminentes filósofos asseveravam que a vida não tem qualquer sentido ético e que a vida humana, em particular, como a vida em geral, é resultado do capricho dos átomos, particularmente de 3 fenômenos: os átomos, o vácuo e o movimento. Quando os 3 fenômenos se aglutinam, a energia condensa-se em matéria. E quando há qualquer distúrbio de um deles, advém a desagregação, a morte, o aniquilamento. Essa teoria será, na filosofia do futuro, o atomismo grego. Mas nesse ínterim vem Jesus, 420 anos depois, e preconiza que a vida é imarcessível. Ela é o hálito divino, que depois de elaborada, desfruta de imortalidade. A vida no ser, especialmente quando atinge a fase hominal, é lucigênita, porque o psiquismo de Deus verte sobre o universo. E essas partículas luz, no caso especial, que desceram à Terra naquele período grave, quando a grande neblina densa de oxigênio, de carbono, de hidrogênio e de outras substâncias envolvia o planeta, e cai aqueles fascículos de luz, são as futuras expressões vivas que irão começar na intimidade das águas dos oceanos, como cadeias de açúcares, e logo depois as primeiras expressões para formarem os organismos primários e, na sua complexidade do fatalismo biológico, chegarem a 1 trilhão de células no organismo de uma criatura adulta, desenvolvendo aquele fascículo de luz que o esoterismo chama psiquismo divino, e fazendo que esse Deus interno brote até integrar-se na consciência cósmica, sem perder a sua individualidade. Essa doutrina tomará conta também de uma boa facção do Ocidente. Mas enquanto o Ocidente raciocina, o Oriente se faz de natureza mística. Na intimidade dos santuários da Índia, a boca mediúnica ergue-se no sadhu, no mestre, especialmente naqueles que podem transitar da esfera física para a esfera transcendente. O admirável físico austríaco Fritjof Capra, na sua obra magistral, O Tao da Física, assevera que aquilo que o Ocidente gastou 6.000 anos para constatar, através do bisturi e das lentes da ciência, os místicos da Índia e do Egito conseguiram, através da meditação, da autovisualização, do autodescobrimento, do mergulho do ego na plenitude do self, nessa busca interior do Deus interno, e constatou nessa viagem aquele místico a presença de um ser transcendente e imanente, que iluminou a grande noite da ignorância da Índia, da China, da Caldeia, da Síria, da Babilônia, da Pérsia, com a imortalidade da alma e a presença de uma força cósmica que eram revelados aos iniciados.
Pitágoras, cujo nome é a conjunção de duas palavras gregas, Pitya e guru, médium e mestre, teve a oportunidade de sintetizar isso na sua iniciação no santuário de Crotona, estabelecendo que a alma, para poder encontrar a vida, necessita de mergulhar no amor, e por isso mesmo Pitágoras mandou gravar na pedra da furna: a alma é uma chama velada. Quando lhe colocamos os santos olhos do amor, ela fulge, brilha, vive. Quando nos descuidamos de acrescentar essa ternura do amor, ela treme, morre, desintegra-se. E apresentava um programa de 21 anos para a iniciação, para o grande encontro com a imortalidade. Em 3 fases, o discípulo penetrava nos primórdios do conhecimento, depois da transubstanciação do ego, melhorando as suas condições ético-morais. E a terceira, dedicando-se à vida transcendente, nesse intercâmbio de imortalidade. Então, o Oriente deu-nos, por exemplo, na China, as grandes mensagens do Tao. Deu-nos, no Egito, a doutrina quase de um Deus único, através do grande faraó, que ergueu uma cidade dedicada ao sol, como representação máxima da divindade que penetra tudo, mesmo quando ele não está com a face voltada para nós. Somos beneficiados pelos raios infravermelho, ultravioletas e outros que nos aquecem para dar valor à vida. Atom, o sol. Akhenaton, o grande místico que havia penetrado no santuário dos mistérios e foi assassinado pelos sacerdotes, que predicavam a pluralidade dos deuses, os rituais rendosos e toda a parafernália que tanto agrada aos nossos sentidos. Mas a Índia deu-nos o pensamento de Krishna, as ideias sublimes de Siddhartha Gautama, o Buda, e mais de 1 milhar de arcanjos e apóstolos que deixaram na mensagem do Bhagavad Gita, dos Upanishadas, toda a sabedoria dos ancestrais, baseada na imortalidade da alma, na reencarnação. Foi, no entanto, Jesus de Nazaré, esse homem que dividiu a história da humanidade, que nos fez o mais notável contributo filosófico de que se tem notícia na história. Podemos ver Jesus sob vários aspectos, como excelente Filho de Deus, que renunciou às glórias siderais para mergulhar nas sombras da terra e viver as nossas dores em terno conúbio de generosidade e de amor, lecionando-nos a experiência de viver para ser útil, porque a vida humana somente tem sentido quando somos úteis. Somente servimos para a vida quando sabemos servir ao nosso próximo. E esse homem incomparável hoje é visto pelas doutrinas psicológicas como o mais notável psicoterapeuta de que se tem notícia. Qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, qualquer psicanalista, qualquer cientista dedicado à psique humana, sempre se utilizam dos sonhos, dos paralelismos, dos símbolos, para penetrar na intimidade do inconsciente individual e coletivo da criatura, para poder descobrir as causas das patologias que o afligem, sejam elas de natureza fisiológica, demência, degenerescência cerebral através do Alzheimer e outras tantas, ou seja, de natureza eminentemente emocional, aquelas que dizem respeito aos eventos de vida,
ou aquelas que dizem respeito às obsessões, à interferência de seres desencarnados sobre encarnados. Então Jesus apenas olhava o indivíduo e penetrava-lhe a intimidade do ser, viajando pelas sucessivas reencarnações para poder demonstrar a lógica, que nós somos autores dos nossos destinos, que a nossa vida é aquilo que fazemos da nossa existência. É inolvidável determinado diálogo. Havia um homem que era cego de nascença, e Jesus, olhando-o, preparou para curá-lo. Então os discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais? Porque se acreditava que pagava o filho pelo pai, já que o primeiro mandamento dizia: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, e não terás outro Deus para pôr-lhe diante dele, porque eu sou Deus justo e bom, que te tirou da casa do Egito, que é benigno e compassivo, mas que também é severo a partir da terceira geração com aqueles que erram. As religiões ortodoxas partem da primeira frase e amputam o restante porque não lhes convém. Aí está a reencarnação, na terceira e na quarta geração. Se, por exemplo, eu cometo atos hediondos, não será meu filho quem vai pagar, porque seria deslavada a injustiça. Mas meu neto, sim, ele poderá pagar. Mas como? Porque eu me reencarnarei como meu próprio neto. Aqueles que tivemos a oportunidade de ler o Há 2000 anos, hemos de recordar que Emmanuel, no extraordinário prefácio deste romance ímpar, assevera que Públio Lentulus era a reencarnação de Públio Lentulus Sura, seu próprio avô. E nas pesquisas realizadas pela moderna parapsicologia, pela moderna psicotrônica, pelos que estão nas experiências de laboratório na Virgínia, com aproximadamente 20 mil casos de reencarnação, aos cuidados do Dr. Tucker, que substitui hoje o Dr. Ian Stevenson, que deu um clássico a respeito da imortalidade, no seu célebre 20 Cases Suggestives of Reincarnation, os 20 casos que sugerem a reencarnação. E a Stevenson deixa uma imensa documentação. E o Dr. Tucker apresenta crianças que se recordam de terem vivido antes. Crianças geniais, que apresentam uma idade intelecto-moral superior à idade cronológica, ao QI convencional. Então, esses casos investigados cientificamente, com a metodologia rigorosa da lei das probabilidades, demonstra a sobrevivência do espírito à decomposição material e a grande jornada que está à nossa frente na busca da plenitude. Jesus olha para aquele homem e diz: não foi ele quem pecou, nem foram seus pais. Mas por que ele estaria nascendo cego? Não seria uma injustiça ele estar experimentando o resgate doloroso por um crime não praticado? E Jesus tem a oportunidade de agir. Ele aí está para que se faça a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Era a sua cura. Ele era um voluntário para colaborar na tarefa extraordinária de Jesus. E então Jesus toca-lhe os olhos, atende-o e ele conquista a visão. Não a recupera porque nunca a teve. Conquista e exulta quando o raio luminoso incide sobre o nervo óptico e ele tem a primeira imagem luminosa. Exulta e então agora triunfalmente ele canta. Então nós temos aí duas observações sensatas da análise. Aqueles que sofrem sem débito, Jesus é um exemplo. Ele nunca se houvera encarnado na terra. É a primeira e única vez, porque ele já era perfeito
quando nós ainda éramos uma sombra do futuro. Antes que vós fosseis, eu já era. Então, num diálogo mantido com Chico Xavier, Emmanuel nos dizia através da boca do missionário da luz, quando Moisés recebe no Sinai o decálogo por espíritos de alta estirpe que ele interpreta como Deus, e Deus não é antropomórfico, Jesus começa a projetar a sua vinda ao planeta terrestre. É como se ele, que estava no planeta que organizara desde os primórdios, quando sair a grande massa da nebulosa incandescente se resfriara, e lhe fora dada para modular a vida, modelar os seres e ser o encarregado deste planeta como guia e mentor. Desde aquele momento, com os engenheiros siderais, ele começa a trabalhar no planeta e lamenta a nossa injunção racional nessa hora dolorosa de crises, porém, digamos, morais. Porque toda e qualquer outra crise tem raiz no comportamento humano, na sua pequenez, no seu egocentrismo, no seu egotismo, nas suas paixões inferiores. Então, Jesus recebe das criaturas humanas o escárnio, a bofetada na face dada por um soldado, um esbirro de Pilatos, estando ele com as mãos atadas às costas, demonstrando a mesquinhez e a pusilanimidade do ser humano, golpear a face de um homem que tem as mãos atadas, suprema covardia. Mas ele sorri e faz uma pergunta: por que me bateste? Se eu respondi a verdade, que foi uma pergunta formulada por Pilatos: tu és rei? Sim, mas o meu reino não é deste mundo. Se o fora, os meus anjos viriam libertar-me. E Pilatos estava incapaz de entender. Ele era nada mais do que um esbirro de César, que logo depois o chama de retorno a Roma quando Tibério César morre e o expulsa para o exílio na Suíça, onde se suicida com o toque de lavar as mãos, sempre tintas de sangue, o sangue da inocência. Então o soldado, para agradar ao seu amo, esbofeteia a vítima, e a vítima somente sorri. Ele, que é o guia da humanidade, o escárnio, a zombaria dos soldados jogando dados ao pé da cruz e naturalmente fazendo das suas roupas motivo de jogo venal. Esse homem extraordinário vem sofrer por amor, vem dar-nos o exemplo de que o amor está acima de qualquer sofrimento. E o seu ímulo, Francesco Bernardone, o pobrezinho de Assis, que é a reencarnação de João, o evangelista, o discípulo amado, aquele que seria poupado por muito amar, porque o amor é a alma da vida, e a vida é a alma do amor. Então Jesus vem como psicoterapeuta e estabelece amor-terapia, e é ele quem vai demonstrar que a vida tem um sentido psicológico. Esse sentido psicológico é amar. Recordo-me, como disse aqui no ano passado, de um pensamento de Blaise Pascal, porque o século XVII desmistificou as religiões e também desmistificou parte da Bíblia, que é um livro histórico de um povo que parecia fiel ao seu Deus único. Vale pelas revelações, mas não pela história de um povo que é igual a qualquer outro povo. Então, nessa oportunidade, nós vamos encontrar Francisco de Assis, reencarnando-se, como disse João Evangelista que era, e que ama de uma forma total, que o Mestre o poupa dos sofrimentos do martírio. É o único que tem morte natural. Todos os outros, a partir de Judas que se suicida, os demais 11
por causa do que substitui Judas, experimentam os mais terríveis padecimentos por amor, porque não traziam uma ficha kármica dos desaires, dos deslizes, dos erros típicos da criatura humana. João Poupado vem agora na condição de um homem rico, de um trovador. Ele é muito severo para consigo, de um homem pervertido. Mas qual é a perversão? Cantar na Idade Média como trovador de Provença, levar alegria nas noites enluaradas de Assis. Mas era casto, era pulcro, era alegre, porque a sua vida era um hino de juventude. Não era belo, mas era encantador. E é quando ele tem a visão do Cristo, pedindo-lhe para que reerga a igreja moral, que ele não entende. Reconstrói a igreja de São Damiano. Mas quando se dá conta que a igreja moral que está em decadência, ele se torna il trovatore de Dio, o grande trovador de Deus, e sai a cantar e a sofrer, desencarnando no Corranceniasa, segundo os melhores biógrafos, com câncer de garganta, com cegueira total, resultado do tracoma, que ele contrai no deserto, quando viaja ao Egito, para falar com a personalidade máxima dos que haviam conquistado Jerusalém. Então ele canta o seu hino à natureza, e no momento em que a morte se lhe acerca, ele pede a Frei Leão, acrescenta no poema das criaturas: ó irmã morte, vem ter comigo, tu que és a libertadora. É o sofrimento por amor. Quantos que entregaram a vida em holocausto de amor, porque o amor redime. Eles que não tiveram qualquer débito vieram ensinar-nos qual Teresa d'Ávila, a reencarnação de Maria de Magdala, que veio dar o seu testemunho de afetividade ao Rabi no século XVI, estoica, portadora de trezes, em que ela flutuava no ar com São João da Cruz, diante de testemunhas que iam para verificar a legitimidade ou não do fenômeno, e reformou Carmelo, dando dignidade à clausura que era corrompida como um bordel. Então, nós temos naquele homem, o cego, alguém que não tinha débito, porque para conseguir a cura é necessário também ter mérito. Se eu tenho uma dívida kármica muito pesada e me dedico ao amor, eu resgato pelo bem o mal que eu fiz, porque o ponto positivo anula aquele que é negativo. Não é necessária a dor. Não estamos na terra para sofrer, estamos na terra para sublimar, como disse muito bem o Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7, exatamente uma das páginas mais extraordinárias de O Céu e o Inferno, que deveria servir aos legisladores da terra como sendo um caminho de dignificação. Não basta o arrependimento, sim, porque arrependimento não paga dívidas. Então vem um segundo passo, que é naturalmente a expiação. Expiar o mal que se fez, contemplar os danos que se gerou, para depois, notem bem, a reabilitação, dar-se conta e reabilitar-se. Se eu ofendi alguém, não basta arrepender-me, mas buscá-lo para reparar os males que ele fiz. É tão tradicional. Uma anedota brasileira de uma senhora que adorava falar mal do próximo, até que um dia, ao confessar-se, ela disse ao padre que tinha um pecado terrível, a maledicência. Ela não conseguia dizer a verdade e espalhava boatos, mentiras, a imaginação mórbida e doentia. Ela desejava o perdão e o padre dispôs-se a perdoá-la. Pediu que fosse à casa e trouxesse um travesseiro, uma almofada de plumas. Ela o fez rapidamente e disse: agora, padre,
Ele diz: suba à torre da igreja, rasgue a almofada e espalhe as plumas ao vento e volte. Ela o fez com celeridade, jogou o saco vazio no chão e retornou ao confessionário. Já espalhei as plumas ao ar, que farei agora? Recolha-as. Então o maledicente, por mais que ele procure justificar-se, a pluma da maldade vai sendo levada pelos ventos da perversidade. Então é necessário reabilitar-se. Fui eu quem te caluniou, fui eu quem te cometeu esse equívoco. Eu te peço não que me perdoes, mas que me des pelo menos uma nova chance. Se o outro, ensoberbecido e vingativo, disser: eu não a darei, agora o problema é dele, eu já cumpri com a minha parte. E começarei a ter uma vida cauta, exemplar e digna de um verdadeiro cristão. Então aquele homem não tinha débitos, e por isso Jesus recuperou-lhe. Quantas vezes nós vemos pacientes que chegaram ao mestre e que não estavam ainda recuperados dos seus males, e ele não os recuperou. Então a questão da saúde, que tanto preocupam algumas instituições espíritas, sessão de cura, toda sessão é de cura. Todo encontro em que se fala sobre o bem, em que se objetiva o bem, seja espírita ou não, é uma oportunidade para nós reabastecermos-nos. Diz a ciência, diz a doutora Jill Taylor, numa obra extraordinária, O Dia em que Minha Vida Mudou. Essa neuroanatomopatologista de Harvard, que teve um derrame cerebral, que ficou cega, surda, muda, que teve que reaprender a tudo e fazer uma cirurgia imensa no cérebro para retirar a má formação congênita de uma das suas artérias, e que recuperou tudo 9 anos depois. Aprendeu a ler, aprendeu a falar, aprendeu o significado de cada palavra, aprendeu a desenhar, a trabalhar em vidros, porque ela é uma especialista em vitrais, aprendeu a recordar toda a ciência, e se tornou, no ano de 2008, uma das 100 pessoas mais importantes do século nos Estados Unidos. Então, a necessidade da reparação é inevitável. Razão por quê? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito amigo diz: a dor é uma bênção que Deus oferece aos seus eleitos. Quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, eu li essa frase e fiquei surpreso. Na minha suprema ignorância, eu disse: o quê? A dor é uma bênção que Deus oferece aos seus eleitos? Pois eu não quero ser eleito de Deus de jeito nenhum. Como é que, sendo eleito, Ele me dá a dor? Mais tarde, a ignorância diminuiu um pouco, e eu entendi que é uma bênção, porque é a libertação. Quando 2 homens estão no cárcere, anota Allan Kardec, e um deles liberta-se pela morte, sai do cárcere, nós deveremos exultar. Aquele que fica encarcerado também exulte, porque um dia ele será libertado. Então a morte é a libertação do cárcere da matéria, onde desenvolvemos as nossas aptidões para o ministério do amor, para o desenvolvimento intelecto-moral, para podermos ter a plenitude. Na sua obra grandiosa Depois da Morte, Leon Denis, em uma página memorável, porque é uma página poética, ele diz mais ou menos assim: vi passarem pela minha imaginação as grandiosas cidades do passado, Cartago e os seus vastos promontórios, as cidades gregas da Sicília dormindo o sono milenar, sobre as areias inclementes do deserto, as águas submarinas. Vi passar as civilizações, hoje transformadas em amontoados de escombros, as árvores onde aqueles que se amavam deixavam um símbolo da sua ternura. Vi passarem poetas e cantores, filósofos e sábios, tudo a morte devorou. Pela minha imaginação,
eu pude perceber quão dolorosa é a morte, especialmente quando olhamos para um ser querido que se encontra na mesa fria do mármore, com os olhos que antes brilhavam e agora estão sem luz, com o calor do corpo agora enregelado, com os lábios que emitiam sons e agora estão paralisados. A dor e a saudade esculpem-se-lhe no coração daquele que contempla o ser amado que morreu. Porém, eu vos digo, uma ciência veio dizer-nos que a vida continua, que esse ser, à semelhança da lagarta, abandonou o casulo para poder voar. Não choreis aqueles que partiram da terra, eles vivem. E a obra que merece ser lida depois da morte, Leon Denis, é de uma beleza lírica que vem trazer uma ternura especial à codificação kardeciana, quando o egrégio codificador tem a oportunidade de dizer: a ciência, através do telescópio, pôde compreender o macrocosmo. E para penetrar nas micropartículas, a ciência descobriu o microcosmo. O Espiritismo, como ciência, tem na mediunidade o seu instrumento de penetração na vida espiritual e a prova indiscutível da imortalidade da alma. Já não se trata de dizer-se que é uma possibilidade, porque a ciência espírita tem a sua própria metodologia de pesquisa, que difere da metodologia de pesquisa da ciência convencional. Aqui se trata de lidar com indivíduos. A morte tira somente a roupagem, mas os indivíduos veem quando querem, quando podem, quando têm condições e quando têm permissão. Jamais me esquecerei de uma oportunidade quando, atendendo a uma senhora que se dizia psicanalista freudiana e discípula de Lacan, ela me dizia: eu não creio em nada, não creio no Senhor. As pessoas são muito gentis, dizem que são francas, quando diríamos que são mal educadas, porque vem pedir e diz assim: eu não creio no Senhor. Eu sorri para ela e disse: apesar disso, eu creio na senhora. Era a resposta que ela merecia. E eu comecei a imaginar: mas o que é que ela quer? Ainda não disse exatamente o que quer. Então ali estava uma dor abissal. Alguém mandou-me aqui falar-lhe, porque o meu filho, um rapaz de 16 anos, suicidou-se. Eu sou psicanalista, sei que não existe nada. Meu marido é psiquiatra e ambos lamentamos o desvario do nosso filho. Não percebemos que ele estava com transtorno mental ou que ele teve um surto depressivo. E começou a me falar dos fatores que levam à depressão, ao suicídio. E eu fiquei ouvindo-a, mas várias pessoas me disseram que viesse falar com o senhor. Eu não acredito na imortalidade da alma. O que é que o senhor poderia me dizer a uma pessoa desesperada? Poderia dizer-lhe muita coisa, minha senhora, que o fato da senhora não crer não implica em não ser. Quanta coisa eu não creio, quanta coisa nós dois não criamos há 10 anos. E agora a ciência nos brindou e passamos a crer, e mais do que isso, a realizar os prognósticos e as propostas que a ciência nos ofereceu. Aí falei-lhe um pouco do que era o Espiritismo. Não eram as ideias abstratas e infundadas que tinha, mas enquanto lhe falava, uma onda de ternura invadiu-me, porque a pessoa mais infeliz é aquela que não sabe que é infeliz, que está cavando o abismo na sua própria ignorância. Quando então eu via cercar-se-nos uma senhora de aspecto nobre, de uns 65 para 70 anos, o cabelo muito bem penteado para trás com uma popa e um pente sevilhano cravado em cima. Ela sorriu-me e disse-me: eu sou a mãe dela, Divaldo, e declinou o nome. Eu vou trazer o filhinho. Ela está pensando no suicídio como solução, porque ela está com a culpa. Eles tiveram um diálogo e ela está com culpa.
e não tem coragem de assumir a culpa, e a culpa é o inimigo terrível da paz da criatura. Eu vou trazer o meu neto, ele está aturdido, porque a bala atravessou-lhe o ouvido e o cérebro. Então eu vou trazê-lo, ele não está em condições quase de falar, mas eu pedi licença aos mentores para falar com ela, a fim de salvar-lhe a vida. Então eu procurei sintonizar e disse à senhora: seu filho vive, mesmo que a senhora não acredite. Não sei se a senhora lembra de alguém com esse nome. Sim, mamãe, pois ela morreu há 3 anos aproximadamente. E no mundo espiritual, ela recebeu seu filho, porque esse é um mundo de efeitos. Para que a senhora tenha uma ideia, tudo começa no pensamento, tudo é obra da energia. Depois nós traçamos na verbalização, na gráfica, desenhamos, materializamos, torna-se realidade. Nós somos a materialização daquele mundo de ideias, de vibrações e de ondas. Ela me disse que o seu filho chama-se fulano. Lembre-se que a senhora não me deu o nome dele. Mas também ela me falou a respeito de um diálogo que a senhora teve com ele. Não é verdade? Ele, mas o senhor é um notável telepata. Está acolhendo tudo isso no meu inconsciente. Eu digo, então não sou mistificador. Já é alguma coisa que merece respeito. A senhora pelo menos crê em mim, que sou portador de uma faculdade telepática. E estou vendo ainda mais. Eu estou ouvindo o diálogo que ele teve com a senhora. Seu filho queria ser padre. Não é verdade? Ela disse que é coincidência. Eu digo, não senhora, não é coincidência. Não arranje desculpas e tenha coragem de enfrentar a verdade. A senhora hoje vai enfrentar a verdade. Seu filho queria ser sacerdote. Era ingênuo, era um menino puro, diferente. E a senhora logo pensou que ele tinha um conflito sexual. A senhora e seu marido que só pensam em libido, diante de uma pessoa normal, porque aquele que somente pensa no sexo é um atormentado, não é o normal, é alguém viciado. Ele era saudável e queria dedicar a sua vida a Deus, a ajudar as criaturas humanas, a uma religião que ele fascinava há 15 anos. Ele queria entrar no seminário de menores e a senhora disse com seu marido que não cediam. E na última discussão, porque já vem há tempos, ele disse, mamãe e papai, vocês me garantem que depois da morte não há vida? Garantimos, meu filho. Nós somos acadêmicos de psiquiatria, de psicanálise. Nós orientamos centenas de pessoas, muito mais o nosso filho. Morreu, acabou-se. Então, já que eu tenho essa certeza que morreu, acabou-se, muito bem, eu não irei para o seminário. Entrou no quarto, na alcova, pegou o revólver do seu marido e deu um tiro no ouvido. Ela cambaleou, segurei-a e disse, mas ele está aqui, eu estou a vê-lo. Ele vai lhe dizer algumas poucas palavras, porque ele não tem condições. E a senhora está com a culpa de crer-se irresponsável. Enfrente a consciência, a senhora não é culpada. Ele é que não teve força moral. Foi vítima de circunstâncias que o momento não permite uma elucidação maior, mas nós voltaremos a conversar. Ele aqui está. E então ele mais ou menos acercou-se-me e falou pelo aparelho psicofônico, mamãe, e disse-lhe uma frase de intimidade, filho e mãe. Falou-lhe da avó que estava ali. Disse-lhe durante os 5 a 8 minutos algumas coisas que a impressionaram muito e disse-lhe, volte, traga papai, eu quero falar com ele. Voltamos à normalidade, ela começou a tremer e disse, mas, Sr. Divaldo, eu não entendo, eu digo, é natural. Eu lhe vou dar de presente um livro, para que a senhora entenda esta ciência, que prova, não é telepatia, minha senhora. Nós vivemos no mundo das ideias, a tese não é minha, é de alguém maior do que nós dois, Albert Einstein. Ele estabeleceu que vivemos no universo de ondas, mentes, pensamentos, correntes, onde a imortalidade está presente. Então, é de compreender-se que existe um mundo de ideias, de vibrações, e que a morte não existe. Então, quando quiser voltar, estarei às ordens.
Ela estava muito trêmula, ajudei a sentar-se, a tomar um pouquinho d'água. Tinha que atender outras pessoas. Na reunião seguinte, quando eu levantei os olhos na fila, lá estava ela, apoiada ao tórax de um cavalheiro, que tinha um aspecto irônico, jocoso. Aproximaram-se no momento próprio, e ele me disse: Divaldo, eu sou o marido dela, você a conhece? Sim, senhor. Ela esteve aqui há dias. Ela chegou lá em casa com uma fantasia de mulheres. Ele disse: mas não diga assim, porque coloca muito mal a sua esposa, que é psicanalista, uma esperta em psicanálise. Adotar fantasias e mentiras é uma coisa muito grave. Não, mas ela disse que o nosso filho está vivo. Eu digo: e se ela tiver razão? Mas eu não creio. Eu digo: mas doutor, o fato de crer ou não crer não muda nada. Eu não conhecia o senhor, então para mim o senhor não existia. E, no entanto, o senhor está existindo a partir de agora. Porque a psicologia de antes dizia que há o observador e o observado. Agora não. Agora a psicologia, como o senhor sabe, estabelece que o observador é observado por aquele que observa. Só existe o observador. Eu só existo quando alguém me nota. A partir daí é que eu existo para ele. Aquele que eu não conheço não existe. Eu não poderei dizer que conheço Antônio da Silva Belo. Nem sei se existe. Se por acaso existir, muito bem, eu não conheço. Para mim não existe. Então, por favor, não me traga ideia cimentada, pronta, engessada, porque eu também tenho experiência. O senhor tem a psiquiatria e eu tenho o espiritismo, que é uma ciência. Mas, senhor Divaldo, como o senhor me vai convencer? Não pretendo isso. Tanto sim que nunca o procurei. O senhor é que veio pedir convencimento. É necessário colocar as questões em termos, porque as pessoas viram para mim assim: me convença, mas eu não tenho nenhum interesse. Sinceramente, pouco me importa se a pessoa crê ou não. Importa-me sim que seja um bom cidadão. É melhor ser um ateu, não ter nenhuma crença religiosa e ser um excelente cidadão, a ter a melhor religião do mundo, que para mim é o espiritismo, e não ter caráter, ser venal, ter uma conduta que não responde aos postulados da doutrina, ser pusilânime, saber o que é a vida post-mortem e ter uma conduta durante a reencarnação que é indigna da sua desencarnação. Mas o que é que você deseja de mim? Eu desejo que meu filho venha falar comigo. E eu disse: eu também desejo, mas não creio que ele venha. Por que não? Porque o senhor não merece. Simplesmente, a sua arrogância a mim não me impressiona absolutamente. Mas, senhor Divaldo, o senhor dizer isso a mim, eu digo: se não estiver satisfeito, o senhor passa ali na secretaria, paga, toma o dinheiro que pagou e vai embora. Eu não paguei nada. Eu digo: então não vejo por que ficar aborrecido, porque eu sou aqui de graça desde as 6 da tarde, já são 11 da noite. Eu estou com ótimo bom humor. O senhor veio de graça, tranquilo, está aborrecido. Eu não tenho também culpa pela desencarnação de seu filho. E aí eu maneirei um pouco. A lição era muito boa no começo. Eu digo: independe de nós, meu amigo. Se eu quiser marcar uma consulta com o senhor para amanhã, provavelmente o senhor me dirá que a sua agenda está cheia. Há vários fatores. O senhor pode abrir uma exceção, alguém pode faltar. Então Deus é o amor. E a sua dor não é de um psiquiatra, é de um pai. Acima das suas crenças psiquiátricas está o sentimento de um pai que perde um filho varão. Ele virá assim, porque eu já estava vendo a sogra com o neto, a expressão atoleimada. E ele veio, havia papel e lápis, que eu sempre deixo ao lado, e naquele momento escreveu uma rápida mensagem ao pai, chamando-o pelo nome que havia colocado nele um psiquiatra ilustre na infância, um apelido de infância. E a maneira como terminava a carta, assinando com o T do tal, embora o seu nome nada tivesse a ver. Ele pegou e disse: mas como eu explico isto? Ele: não precisa explicar. O fato é o fato, tem ou não explicação. Como é que eu vou explicar para uma pessoa que não tem a menor ideia da astronomia que existem bilhões, trilhões de sistemas solares mais grandiosos do que o nosso? A pessoa não sabe nem o que é bilhão, nem o que é trilhão.
quanto mais o que é sistema solar. Então não procure explicações, vá ler como o senhor pode diagnosticar a esquizofrenia, qualquer transtorno psicótico profundo, a hebefrenia, o catatonismo, as manias, porque estudou. O senhor vai entender a ciência espírita se também estudar. E eu lhe irei dar uma obra de um colega do senhor, porém um pouco mais importante, Charles Richet, Prêmio Nobel de Fisiologia, e a obra se chama Metapsíquica Humana, que ele escreve e publica em 1875 e oferece a Freud um exemplar. E Freud, em 1927, dá esta declaração: foi uma pena, pelo meu preconceito, não ter lido a obra de Charles Richet quando ele me deu. Se eu a tivesse lido, então, teria elaborado um organismo muito mais seguro para a psicanálise do que eu tive a ocasião de fazer. Arrependo-me de não a ter lido, porque ele tinha preconceito, achava que tudo era misticismo e jogava no mesmo saco a mentira e a verdade. Apesar da sua contribuição extraordinária da sexologia, não teve a coragem de dar o salto final e procurar a imortalidade, como conseguiu Jung, que dele se divorciou. Então, ele foi ler dele depois as obras de Oshorovitz, de um extraordinário pensador, César Lombroso, pai de uma grande ciência da antropologia criminalista, dele a obra de um eminente físico inglês, William Crookes, mas dele a obra também de André Luiz, porque a mediunidade é a ponte de luz entre este mundo propícuo e aquele mundo longínquo que está perto. Pela mediunidade transformada numa ponte, as estrelas que brilham na imortalidade descem à sombra da terra. E pela mediunidade dignificada, nós podemos deslocar-nos na direção do infinito. Depois da morte, vida. E vida em abundância. Palavras de Jesus: eis que vos trago vida, e vida em abundância. O Espiritismo é a ciência que nos veio dar um norte magnético para podermos encontrar a paz, para termos a certeza de que nossa vida tem um sentido psicológico. A morte nos arrebata o corpo do ser querido, mas não ele. Ele volta se fizermos silêncio interior, se mergulharmos ao abismo de nós mesmos, ouvi-los-emos sem qualquer privilégio. A mediunidade não é um dom, carisma, uma graça, é uma faculdade orgânica de que todas as criaturas são constituídas. Livro dos Médiuns. Quando Kardec demonstra que a mediunidade se manifesta através dos nossos órgãos, por isso é física. A inteligência é uma abstração metafísica que o nosso cérebro decodifica através dos neurônios para fazer o intercâmbio neuronal por meio das mensagens eletroquímicas ou dos neuropeptídeos. Então a mediunidade é uma forma de percepção de que alguns são dotados em maior profundidade, outros menos. Quantas pessoas aqui geniais, quantas menos aquioadas pela inteligência. Quantos portadores de uma excelente memória e outros que são menos favorecidos de aptidões artísticas. A mediunidade é uma aptidão transpessoal que todos possuímos e podemos educá-la através do exercício, por meio da reflexão, por meio do estudo, utilizando-nos de experiências sérias, de entidades espíritas sérias, porque a mediunidade não é colocada para o serviço da futilidade, da frivolidade, embora aparecesse por volta de 1852 em Paris, depois de partir dos Estados Unidos, com a tarefa da curiosidade, da brincadeira, das perguntas vulgares.
Eu me lembro, porque sou de Feira de Santana do interior, que na noite de São João, quantos fenômenos mediúnicos ocorriam através de instrumentos. Pegava-se uma urupemba, se colocava uma tesoura aberta, o dedo em cada haste, e se fazia a pergunta, e ela acenava o sim ou acenava o não. Pegava uma faca virgem, superstição, cravava na bananeira, no dia seguinte ia ver, estava o nome do futuro marido. Então era uma coisa maravilhosa. Eu até cravei uma faca na bananeira, mas ao invés de sair o nome da minha futura esposa, saiu o símbolo do infinito, casamento com o espiritismo, e me meti nesta até hoje. Então a mediunidade é uma faculdade orgânica que devemos dignificar, porque ela nos demonstra a imortalidade e nos confere uma alegria inefável. Para concluir, eu me recordo do momento em que minha mãe desencarnava. Após desligarmos os aparelhos, ela recuperou o transe profundo, abriu os olhos verdes. Toda vez que eu me recordo dos olhos verdes de minha mãe, eu faço uma reflexão. Será que eu sou filho de Ana Franco, que tinha olhos verdes? Aí eu concluo que Raul é que era filho dela. Eu sou filho da mãe de Raul, que tem os olhos dela. E ele herdou os olhos de minha mãe. Eu não perdoo isso, quer dizer, tolero, mas não perdoo. Então, quando eu vi aqueles olhos verdes nublarem-se de lágrimas, e ela disse assim: meu filho, eu já vou. Joana, a mentora espiritual, está me chamando, está dizendo que está na hora, mas eu voltarei. Eu disse: mãe, não volte. A senhora sofreu tanto, nunca teve uma auxiliar, teve 13 partos e 3 abortos espontâneos. Não volte, mãe. Os espíritos me dizem que a senhora vai ser muito feliz. Ela me olhou com seriedade e disse: meu filho, eu vou voltar para tomar conta de você. Você vai ficar sozinho no mundo, não tem ninguém? Digo: tenho, mãe. Eu tenho meus irmãos na fé, tenho os meus filhos adotivos, eu tenho a humanidade porque eu amo. E mesmo que não haja uma resposta próxima, haverá o amor de Deus que a ninguém abandona. Não volte. Ela era baixinha, como eu já falei, e mulher baixinha é um terror. Ela então se aproveitou e disse: meu filho, você quer discutir com sua mãe na hora da morte? Venceu-me. Eu calei-me, ela disse: eu voltarei, meu filho. Até mais. E eu a vi desprender-se do corpo, ser amparada pela benfeitora. Vi doutor Bezerra de Menezes diluir o liame do chakra coronário, diluir aquilo que o povo chama cordão umbilical, mas não tem nada a ver com o umbigo de ninguém. Então foi desfeito. Ela como que oscilou numa outra gravidade, lúcida. E então Joana disse: lembra-se, Ana, quando Divaldo lhe contava a história do burrinho de São Francisco, agradeça ao seu corpo os 86 anos de vida que o seu corpo lhe deu. Ela ajoelhou-se, atitude humilde de mulher modesta, e falou: muito obrigado, meu jumentinho, porque me carregaste com tanta bondade. E começou a chorar. Claro que eu também, minha irmã ao lado descrevendo, Nilson. E o momento em que ela parte, 10 dias depois, eu estava numa cidade do Paraná, Cástaro, falando sobre depois da morte. A vida continua. Quando eu me voltei, ei-la, 10 dias após, a 5 metros, com vestido cujo tecido eu lhe dera, um tecido de seda branca com flores azuis. E ela dizia assim: voltei, meu filho, como eu te prometi, voltei. Fala-lhes que a vida prossegue, canta a imortalidade, fala-lhes de Jesus ressuscitado. Eu senti um nó na garganta, disse: fala, meu filho, Deus te ajudará. E então eu falei da imortalidade, do triunfo da vida, da glória de prosseguirmos na terra e da bênção de podermos agir de forma que depois da morte sejamos felizes. As lágrimas que vertamos, as dores que venhamos a carpir, os desencantos que nos assinalem, as noites indormidas, as mágoas não apresentadas, todo esse mare magno das aflições
diante da imortalidade de Luense, e nós podemos dizer: Senhor, deixa-me dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, obrigado pelo que me dás, obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz, obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que tropeçam na escuridão, que choram na solidão, que tropeçam na multidão. Por eles eu oro, e a Ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles escutarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de poesias, de cirurgias, de psicografias, de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Oro por eles, eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão ou uma favela, se é um ninho, um bangalô, uma casa no caminho, um duplex, seja o que for, mas é mais importante que exista nele a figura do amor, de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para repousar, nem um cão para me acompanhar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Obrigado, senhores. Acabamos de ouvir a conferência de Edivaldo Pereira Franco, abordando o tema Depois da Morte. Conferência proferida dia 11 de setembro de 2015, em Vitória da Conquista, Bahia.